Olá, alvíceras. Hoje vamos comentar a lição de número 6 da revista Lições Bíblicas, ok? Da CPAD, lição de número 6. A lição de número 6 do segundo trimestre de 2020. E o título da lição é a condição dos gentios sem Deus. Faremos a leitura breve, sem muitos comentários, e voltaremos para fazê-los. A condição dos gentios sem Deus. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Lembrando que, para nossos comentários, temos a melhor Bíblia de estudo do universo, a Bíblia de Jerusalém, ok? Muito bem. Então, o texto áureo está em Efésios 2:11. Leremos na versão escolhida pelos comentaristas das lições bíblicas, que é a Almeida Revista e Atualizada. Está escrito assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Este é o texto áureo. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Muito bem. Leitura diária nos chamou a atenção segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, ok? Praticamente toda a semana. Está assim lá em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 9 até o 14, a revista dá o versículo 10 e o versículo 11, mas a gente vai fazer a leitura do versículo 9 ao 14 no final, que a gente, após a nossa leitura da lição, ok? E vai tratar sobre a circuncisão, que tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Terça não nos interessa, quarta é interessante, vai falar sobre o sinal de quem pertence a Deus. Não é a circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Ou seja, pertencer a Deus, o sinal disto não é a circuncisão. E também não é sinal disto, do pertencimento a Deus, a incircuncisão. Falaremos disso examinando Gálatas 6:15. Na quinta, Gálatas 3, do versículo 9, 6º ao 9, e depois o 29. Aqui mais um acréscimo, porque a revista ela só coloca o versículo 29, mas a gente vai recuar até o versículo 6º e até o 9, ok? Em Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão. E depois, sexta e sábado, são dois conjuntos de versículos, de passagens, né? A primeira passagem é 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, e no dia de sábado, a leitura diária nos dá o Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 3º ao 7º, mas a gente vai ler também até o 10, ok? E diz assim: Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Muito bem, passamos à leitura. Leitura bíblica em classe. Efésios 2 e também Romanos 4. Ok? Vamos ler então Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 12, e depois Romanos 4, do versículo 12 ao versículo 14. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, aliás, da promessa, no singular, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aqui Paulo coloca a situação, o status quo
né, a situação do problema, da situação dos gentios, como eles estavam, como eles se encontravam espiritualmente falando. Depois, a leitura bíblica em classe vai para Romanos 4, do versículo 12 ao 14. Diz assim, 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então veja, Abraão foi incircunciso, mas ele foi o pai de multidões, e foi pai na fé. E o versículo 13 e 14 dizem assim, porque a promessa, presta bem atenção, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, ou seja, a promessa feita a Abraão, não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, Deus fez promessas a Abraão não pela lei, pois foi antes da lei, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aqui ele dá um checkmate, colocando sobremaneira elevada a fé acima da lei, ok? Comentário, introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, 1. Separados de Israel, 2. Alienados quanto à promessa, 3. Sem esperança, 4. E sem Deus no mundo, 5. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Primeiramente, chamados incircuncisão. Eles eram chamados incircuncisão. Assim Paulo coloca. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então, via-se um judeu, via-se, aliás, um gentio à frente, alguém chamava, lá vai um incircunciso. Ou seja, assim eram chamados todos os não-judeus. Era tudo uma classe só, a classe dos incircuncisos. O conceito de circuncisão. Veja, circuncisão, para quem não sabe, é a operação de peritomia, né, de postectomia. No grego, perífema significa justamente esse prepúcio, digamos assim. É o prepúcio da genitália masculina, né? E há uma expressão em inglês que é a piece cut off. Piece cut off significa pedaço cortado. É justamente o excerto de pele que é retirado, ou seja, o prepúcio. É o prepúcio. Muito bem. Então, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção, como eu disse, cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Logo, mulheres não são circuncidadas, ok? Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Era muito comum, naquela época, para que a fé se manifestasse num povo de tão duro coração, era comum haver sinais externos, era comum a utilização de símbolos, né, de coisas materiais que materializassem a fé, pode-se dizer assim. Ainda se faz isso hoje, inclusive, por exemplo, nas roupas dos sacerdotes, por exemplo, os católicos, ou até mesmo em algumas igrejas, por exemplo, como a Universal, onde se materializa a fé em rosas, em portais de sal, vale de sal, garrafas d'água, rosa ungida, etc. e tal. Mas a gente viajou um pouquinho, vamos voltar para cá. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, isso era a circuncisão. E estava prescrita na lei, em Gênesis 17, versículos 10 e 11. A gente vai voltar nessas passagens, ok? A gente vai voltar nessas passagens. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros, comprados a dinheiro. Está lá em Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, conforme está lá em Gênesis
17:14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, conforme está em Êxodo 19, 5 e 6. A gente vai voltar nessa passagem. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, conforme podemos ver em Oséias 4:14, Gálatas 5:19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos, conforme está lá em Atos 11, 3 e 4. Lembro também daquela passagem em que Pedro vê aquele maná descendo do céu com um lençol, né, esticado, e muitas comidas puras, impuras, enfim. E também tem a ver com este conceito de não apenas alimentos impuros, como também pessoas impuras. E não tem como ler corretamente aquela passagem de que falei, sem ter isto também em mente, ou seja, que ali não é só para ter na cabeça o contexto da alimentação impura, e também as pessoas impuras. Muito bem. 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita, entre aspas, no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Palavras dele, do apóstolo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim, conforme nos diz Gálatas 6,15, o ser uma nova criatura. Isso é o símbolo de pertencimento. Mudança, metanoia, conversão. 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. A gente vai ver depois, mais detidamente, Gálatas 5, 2 e 3 e Filipenses 3 e 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. E a gente pode ver isso em Atos 15, versículos 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, veja, foi tema do primeiro concílio. Foi tema do primeiro concílio. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, é claro, conforme está lá em Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança, palavras de Filipenses 3, 3, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Bom, estranhos ao concerto da promessa. Outra palavra, outra expressão utilizada pelo apóstolo Paulo. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Lá em Efésios 2,12, vimos que ele disse: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Ele, como eu já disse, ele situa a situação dos gentios. Bom, o que é uma vida sem Cristo? Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, como ele diz, isto é, antes da regeneração, então, quando ele diz naquele tempo estáveis, sem Cristo,
uma vida sem Cristo. O que é esse naquele tempo? Que tempo é esse? Ou seja, é antes da regeneração. Ele está falando para pessoas recém-conversas. Ele está falando para gentios recém-convertidos, que não são judeus, não são judaizantes, são a outra classe de recém-cristãos, de novos cristãos do primeiro século, classificada como judeus, aliás, como cristãos helenizantes, ou helênicos, ou seja, os gentios. Então ele diz assim, naquele tempo, ou seja, antes de vocês se converterem, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso significa que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. A gente vai voltar ali. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, conforme nos lembra Hebreus 8, do 8 ao 10. Depois ele diz assim, separados da comunidade de Israel, é outra expressão. O que significa então separados da comunidade de Israel? Ainda no versículo 12 de Efésios 2, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel, ou seja, Paulo lembra que é importante pertencer à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, que está lá em Romanos 9, versículo 4. Então eles precisavam ser inseridos nessa promessa, herdeiros. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora somente feita a Abraão e a sua descendência, conforme está lá em Gênesis 17, 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E isso está lá em Mateus 22, 32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, conforme está lá em Gálatas 3, 29. Então, esta é a grande notícia. Vocês, gentios, estavam fora, exclusos da promessa, exclusos da salvação, exclusos do reino, mas, através de Cristo, por meio de Cristo, vocês também se tornarão descendência de Abraão. Então, nós cristãos, somos descendência de Abraão porque Cristo fez essa comunicação. Alienados aos pactos das promessas, outra expressão que ele usa, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, que está lá em Atos 13, do 32 ao 37. Dentre eles, o pacto abraâmico, Gênesis 12, 1 a 3, o pacto mosaico, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e o pacto davídico, 2 Samuel 7, do 13 ao 16. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. De tudo isto estavam fora os gentios, os recém-conversos, ok? Veja bem, não os recém-conversos, aliás, os gentios antes da conversão. Aqueles que se converteram passaram a integrar o rol dos herdeiros, compondo a descendência de Abraão. Repito, os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Gálatas 3, 29.
Outra expressão, por fim, é dita assim: sem esperança e sem Deus. Os gentios estavam sem esperança e sem Deus. Vamos fazer uma recapitulação. Nós dissemos que os gentios foram chamados incircuncisão. Veja, eles foram chamados incircuncisão. Já vimos isso. Era assim que eles eram tidos e havidos por incircuncisos pelos judeus. Eles eram estranhos ao concerto da promessa, ou seja, não eram herdeiros da promessa abraâmica, nem das outras promessas que já vimos. Eles tinham uma vida sem Cristo, eles eram separados da comunidade de Israel, eles eram alienados aos pactos das promessas, como já vimos, e eles eram desprovidos de esperança. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Eu confio na promessa divina, logo eu vou esperar que ela aconteça. Eu tenho esperança. Nos lembra o verbo esperar. Então, em Salmos 130, versículo 5 e Jeremias 17, versículo 7, nós temos esse relato da confiança nas promessas divinas. Voltaremos lá já já. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega. Preste atenção, a filosofia grega descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Isso está lá em Atos 17, no 18 e no 32. A filosofia grega descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Veja, eu estou falando da filosofia grega. Não confundir com a religiosidade grega, que elas se tangem, elas se tocam, mas não necessariamente são a mesma coisa. É claro que a religiosidade, a religião grega considerava perfeitamente a vida além túmulo. Tanto é que possuía centenas de deuses. Tanto é que em escatologia, em apocalíptica, vai se estudar a possível interferência, a possível influência, inclusive, de elementos dessa mitologia, dessa religiosidade grega e também de outros povos, dentro da escatologia, dentro da própria teologia bíblica, mas sobremaneira na escatologia. Por exemplo, o Hades, né, a constituição lá do Tártaro, enfim, o seio de Abraão e sua relação, enfim, com elementos de além-túmulo, escatológicos, dos gregos, enfim. Mas isso aí é no caso, o Campos Elíseos, né? O Campos Elíseos era justamente uma coisa, uma esfera, um âmbito muito parecido com o seio de Abraão, dos judeus. Assim como o Hades, ou até mesmo o Tártaro, estava mais puxado para o próprio inferno. Enfim, e assim por diante. E assim por diante. Muito bem. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Como a esperança é a âncora para a alma, olha que bonito, como a esperança é a âncora para a alma. Parabéns aí pela expressão utilizada pelo comentarista. Expressão até bonita, poética. Como a esperança, eu vou repetir porque coisa boa a gente repete. Como a esperança é a âncora para a alma. Os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Então, os gentios desprovidos dessa esperança, porque eles não tinham esperança, porque, como já vimos, eles não tinham noticiadas as bem-aventuranças. Eles não tinham
noticiado o Evangelho a eles. Eles não tinham ciência dessa boa nova. Eles não tinham ciência, até mesmo, talvez, da própria promessa abraâmica, anterior ao cristianismo. Então, eles não tinham essa esperança. Tinham, sim, outras, talvez, esperanças de suas religiões, das promessas que seus deuses, que seus sistemas, digamos assim, religiosos, teológicos faziam. Mas esta verdadeira esperança, esta esperança que é a esperança verdadeira dos cristãos de uma vida no futuro com Deus, no céu, esta esperança eles não tinham. E como a esperança é a âncora para a alma, como eles não tinham esperança verdadeira, a alma deles parecia, né, desesperava. E então eles padeciam muito medo e muitas incertezas. Eles não tinham uma verdadeira felicidade. É isto que Paulo está dizendo. Eles não eram felizes. Né? Ao fim e ao cabo, eles não eram felizes porque a alma deles não estava sossegada. Em Hebreus 6, 18 a 19, vai dizer sobre isso, e também em 2 Coríntios 7, 10. A gente voltará nesses textos já já. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Ou seja, por não ter Deus, eu tenho falta de paz e de esperança. E por ter falta de esperança e de paz, eu acabo revelando a minha distância de Deus. Ou seja, uma coisa ligada na outra. E por fim ele diz assim: sem Deus no mundo, os gentios não tinham Deus no mundo. Ah, mas acabei de dizer que existiam outros deuses. Sim, mas não tinham Deus, o nosso Deus, o único Deus. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Está lá em 1 Coríntios 8,4, Gálatas 4,8. Ao contrário, eles, como eu já disse, eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, entre aspas. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, lá em Êxodo 19, do 1 ao 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, conforme está no Evangelho de João 17,3. Já já voltaremos a ele. E agora vamos para a linda conclusão, brilhante conclusão, poética quase conclusão, do comentarista. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Veja, terminamos de ler a lição de número 6. A condição dos gentios sem Deus. Ok? Perfeito. Agora vamos fazer alguns rápidos comentários. Primeiramente, sobre a circuncisão. Sobre a circuncisão. Veja a natureza da circuncisão, né? Para que a gente possa entender, porque veja, a linguagem bíblica ela é bastante interessante, porque ela é repleta de analogias possíveis. Veja, Paulo, ele ensina aos Efésios, Paulo é muito didático, né? Ele ensina aos Efésios, e os Efésios eram gentios, tinha muitos gentios, né? Veja que gentios vem do latim gentium, e em hebraico é goi, né? Então, gentium em latim, goi em hebraico.
mas significa o quê? Ambas as palavras significam gentes, povos. Então, os povos, ele está falando para os povos. Então, isso inclui os brasileiros também, inclui, enfim, os americanos, todos, ok? Então, Paulo, ele está falando para os povos, ok? Que antes eles eram incircuncisos, ok? Antes eles eram incircuncisos, eles eram, por conta disso, anatematizados, tá? Por não serem circuncidados. Agora, eles deixam de ser anatematizados, incircuncisos, deixam de ser isso para serem aliançados, através do sacrifício vicário de Cristo. Então, o sacrifício vicário, a expiação vicária de Cristo, a dor vicária de Cristo, a gente chama de sacrifício vicário de Cristo, porque não foi devido a ele, mas mesmo assim ele passou, mesmo assim ele carregou, mas não era dele a culpa, era de outros. Esse sacrifício expiatório acabou proporcionando a todos nós, estendeu essa filiação, estendeu essas promessas abraâmicas, davídicas, etc. e tal, estendeu todas as promessas que Deus fez desde o primeiro, desde Abraão para cá, estendeu tudo isso a nós, ou seja, povos, goi, gente uma, né? Ou seja, povos. E isso se fez a verdadeira circuncisão. A circuncisão mudou, é como se tivesse sido substituída mesmo. Aquela circuncisão antiga, do Antigo Testamento, com o sacrifício de Jesus, ela é substituída por uma espécie de nova circuncisão. Claro que numa circuncisão na matéria, né? Não se corta mais qualquer tipo de parte do corpo, mas o que é feito, essa nova circuncisão é feita de maneira espiritual. Então veja que a circuncisão veterotestamentária, ela é carnal, né? Ela é carnal com consequências espirituais, porque vimos que apesar de ser feito no prepúcio, na genitália masculina, ela implicava em consequências espirituais, como tantas outras coisas materiais, mundanas, seculares, vamos dizer assim, ou seja, do mundo concreto, não espiritual, também implicavam, né, em coisas espirituais no Antigo Testamento. A gente sabe disso. Por isso que tem a própria lei, cada item da lei algo implica, né, expõe alguma coisa material, alguma coisa concreta, ok? Alguma coisa que você pode pegar aqui como esse livro, né, que você pode palpar e que, no entanto, fazendo ou cumprindo aquela observância relativa àquela coisa concreta, você vai ter uma contraparte espiritual. Esse foi o acordo, essa foi a aliança que foi criada, que foi estipulada por Deus. Mas nós não vivemos essa aliança mais. Agora, essa circuncisão carnal, né, com consequências espirituais, dá lugar a uma circuncisão neotestamentária, que não é carnal, ela é espiritual. E ela não tem consequências espirituais, ela tem consequências carnais. Então inverte-se. Uma circuncisão antiga, que é carnal com consequências espirituais, dá lugar a uma circuncisão nova, que é espiritual, mas que provoca consequências carnais. Por quê? Porque essa circuncisão espiritual, que significa justamente essa minha relação com Cristo, esse meu renascimento em Cristo através de seu sacrifício, essa metanoia, essa transformação, ela vai fazer com que todas as áreas da minha vida mudem, inclusive tudo aquilo que é material também vai sofrer influência dessa mudança interna no meu coração, no meu espírito. Veja que a mudança de perspectiva é total. Ela é invertida, na verdade. Ela é invertida. Muito bem. A primeira circuncisão é feita na genitália masculina. A segunda, no espírito de homens e mulheres. A primeira circuncisão requer nosso sacrifício. Sacrifício, dor, né? Dor. A segunda requer apenas a fé, porque ela é gratuita, ou seja,
ela vem pela graça de Deus. Então, veja que em Romanos 4, do 9 ao 12, Paulo mostra, né, que mesmo os judeus, eles estavam alicerçados, acreditavam estar alicerçados na circuncisão, ou seja, naquela atividade, naquela observância carnal, material, né, palpável e concreta, mas não, Paulo vai mostrar que eles estavam alicerçados, na verdade, em algo anterior à lei. Porque como eles se diziam ser descendência de Abraão, da promessa abraâmica, e Abraão não foi circuncidado, então ele vai com argumentos convencer, refutar totalmente e provar que os próprios judeus, tão orgulhosos de sua circuncisão, na verdade estavam circuncidados na fé de Abraão, na fé de um homem não circuncidado. Graças a essa fé desse homem não circuncidado é que tudo aquilo aconteceu e que aquelas promessas se estenderam aos próprios judeus. Então, checkmate aqui que o Paulo dá, ok? E nós vamos ler essa passagem em Romanos 4, de 9 a 12. Romanos 4, de 9 a 12. Vamos lá. Diz assim: Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Mas como lhe foi levada em conta? Estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda era incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que ele tinha quando incircunciso. Né? Então, dá um checkmate aqui. Muito bem. Indo agora para Gênesis 17, vamos voltar aqui em Gênesis 17. A gente não vai fazer grandes comentários. O objetivo não é fazer aqui um dicionário de teologia, um comentário totalmente exegético e teológico profundo sobre a lição. O objetivo não é este. A gente poderia ficar aqui lendo cada nota de rodapé, pegar outros livros, pegar dicionários bíblicos e explorar e ficar aqui fazendo um vídeo de 5 horas, tá? Mas o objetivo não é esse. O objetivo não é esse. Gênesis 17, versículo 10. Vamos ver. Gênesis 17. A grande passagem, na verdade, né? A passagem de partida dessa problemática aí, dessa questão. Gênesis 17, versículo, vamos ler do 9 ao 14. Diz assim: Deus disse a Abraão: Quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos sejam circuncidados. Aqui é o texto da circuncisão. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados de geração em geração, tanto o nascido em casa quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é de tua raça. Deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará na vossa carne como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de sua parentela. Ele violou minha aliança. Muito bem. Então aqui
Só este texto aqui, a Bíblia de Jerusalém, ela já vai dar várias passagens para a gente poder explorar, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente não vai poder fazer esta análise mais profunda. Mas são vários versículos que se encadeiam e nós poderíamos aprofundar. Vamos logo passar para Gálatas 6:15. A gente vai ficar só com os principais textos, tá? Mas eu vou até citar aqui, antes de passar para Gálatas 6:15, para que se possa pesquisar, quem quiser depois pausar o vídeo e anotar essas passagens, tá? Com relação aqui a Gênesis 17, do 10 ao 11, a Bíblia de Jerusalém, ela dá as seguintes notas de rodapé, tá? Referências. Ela fala assim, ele diz assim: a circuncisão era primitivamente um rito de iniciação ao casamento e à vida do clã. Então veja que a circuncisão era primitivamente um rito de iniciação ao casamento e à vida do clã. Ou seja, ela antes de ter este aspecto legal que foi dado mais à frente aos hebreus, né, ela já entrava na cultura local como um rito de iniciamento ou de iniciação ao casamento e à vida do clã. Tá? Então, para casar ou para pertencer àquele clã, você já fazia a circuncisão. Depois, este símbolo, este ato que representava um batismo para entrar numa ordem, para entrar num clã, ele passou também a simbolizar um batismo, aliás, um símbolo, né, um requisito para ser separado, para ser identificado como hebreu, como israelita, como pertencente a Deus. Mas ele inicialmente não era, segundo o comentarista da Bíblia, ele não era desde o início, tá? A circuncisão não era desde o início um ritual de separação do povo e de identificação desse povo, dessas pessoas individualmente, como sendo israelitas, como sendo hebreus, como sendo o povo do Deus vivo. Antes disso, vou repetir, antes disso, era um ritual de batismo daquelas pessoas quando elas queriam iniciar naquele clã, naquele grupo, ok? E eu não vou ler as passagens que ele dá como referência para isto, para esta afirmação, mas eu vou citá-las. Gênesis 34, 14 e seguinte, Êxodo 4, 24 ao 26, Levítico 19, 23. Depois, querendo, a gente pode voltar nesses textos em outra oportunidade com mais calma. Depois ele continua assim: torna-se aqui sinal que relembrará a Deus, como o arco-íris, por exemplo, lá em Gênesis 9, do 16 ao 17. Sua aliança, e ao homem sua pertença ao povo escolhido e as obrigações que daí decorrerem. Ou seja, o que eu acabei de falar, esse ritual da circuncisão, ela vai se tornar depois um sinal que relembrará a Deus a aliança que ele fez com o homem. Relembrará a Deus a sua aliança. E relembrará ao homem esse pertencimento que ele tem, essa dádiva de ter sido escolhido por Deus e pertencer a esse povo escolhido. E também as obrigações que ele vai passar a ter, que ele passa a ter a partir deste ritual. Quando aos 8 dias, as obrigações do judeu, do antigo hebreu, né, começam ao 8º dia. É isso que, na verdade, significa. Quando ele é prepuciado, quando ele é, aliás, circuncidado, ali já começam suas obrigações. Ali ele se torna um judeu. Ou seja, não é quando nasce. Né? Não é quando nasce. Muito bem. Entretanto, as leis fazem apenas 2 alusões a essa prescrição. Aí eu vou citar aqui, Êxodo 12, 44, Levítico 12, 3, e também conferir Josué 5, do 2 ao 8. Ela só tomou toda a sua importância a partir do exílio. Então veja que a circuncisão só tomou a importância que conhecemos a partir do exílio, ou seja, lá para o século VI antes de Cristo. Ela só tomou toda a importância a partir do exílio, e ele dá como referência aqui
1 Macabeus, primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículos 60 e seguinte, e segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, versículo 10. São Paulo a interpreta como o selo da justiça da fé, como já vimos, e ele vai citar Romanos 4:11. Ele diz assim: sobre a circuncisão do coração, ver Jeremias capítulo 4, versículos 4 em diante. Então, aí já é uma outra expressão derivada da primeira, circuncisão do coração. Muito bem. Outra passagem, agora sim, Gálatas 6:15. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vamos rapidamente. Gálatas 6:15. Diz assim, ó. Último capítulo de Gálatas 6:15. O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Diz assim o versículo 15. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura, ou seja, a transformação. Por isso que converteu, você tem que mudar. Se você não mudou, você não se converteu. Todo aquele que se converte, ele mudou de comportamento, ele mudou de pensamento, ele teve uma transformação no entendimento, ele muda o jeito de falar, ele muda o jeito de se vestir, ele muda por completo. Claro que é paulatinamente. Então, quando vem com esse negócio de que fulano é crente, fulano se converteu, mas fulano continua totalmente igual, então, na verdade, eu não acredito nisso. Depois, Gálatas ainda 3. Gálatas 3, versículos 6 ao 9 e depois o 29 também. Vamos ver. Gálatas 3, versículos 6 ao 9. É uma perícope, né? Uma pequena perícope. A tese de Paulo. Diz assim: foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. Esta é a tese de Paulo. E vai vingar, até hoje. Mas começou aqui, ó, esta tese, que para nós hoje é muito normal. Nós somos a continuação de Israel, nós somos o Israel de Deus, nós somos herdeiros das promessas veterotestamentárias. Sim, mas parece tão natural hoje, mas na verdade começou graças a esta tese aqui colocada em Gálatas, né? Sem a qual talvez hoje nós não teríamos este entendimento tão natural assim. E 1 Crônicas 29:15. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29, versículo 15. Vamos ver o que diz. É isso mesmo? 29:15? É isso aí. Diz assim, ó. Diante de ti não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra passam como a sombra e não há esperança. Então, nós não tínhamos esperança. Mas aí o que acontece? Vamos para o Evangelho de João 17. Evangelho de João 17. Não tínhamos esperança, tá ok? 1 Crônicas 29:15. Mas o Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3 em diante, diz assim: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Aí vem assim: eu te glorificarei na terra,
concluí a obra que me encarregaste de realizar. Isso é Jesus falando. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ou seja, que homens são estes? Inclusive aqueles de que fala lá 1 Crônicas 29:15, que não tinham esperança, ok? Mas aí veio Jesus e manifestou esta glória, este nome, o nome de Deus, a estes homens, sem esperanças. Eram teus, e os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti. Aí diz assim: porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Então, veja a transformação, né? A situação era uma, ou seja, éramos desesperançados, não tínhamos esperança, e agora, através do sacrifício, esta oração de Jesus aqui mostra, passamos a ter este outro destino, somos alvo da graça de Deus. Muito bem. Outra passagem aqui, ou outro comentário que podemos fazer, por exemplo, Gálatas ainda. Gálatas é bastante interessante, né? Tem sempre muitas, é uma epístola muito forte, é uma epístola concentrada ali em 6 capítulozinhos, mas é muito forte. A minha tese de graduação foi em cima de Gálatas. Gálatas 5, vamos voltar para Gálatas. Gálatas 5, versículos 2 e 3. Vai falar sobre a circuncisão da nova aliança. Diz assim: atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito, ou seja, a nova circuncisão é no Espírito, a esperança da justiça que vem da fé. Então, a esperança da justiça que vem da fé, esta é a nova circuncisão, que é feita no nosso coração, que é feita no nosso espírito, graças ao sacrifício de Jesus. E Filipenses 3:2, que diz assim, ainda a respeito da nova circuncisão. A circuncisão neotestamentária diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Então ele vai chamar de falsos circuncidados tais pessoas. Tais pessoas. E em Atos 15, vamos voltar aqui na Bíblia. Atos 15. Vamos para o livro histórico do Novo Testamento por excelência, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1, 2, 5 e 6, diz assim: entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. Eram chamados de irmãos de Jerusalém. Em outro vídeo, quando eu comento ali o volume 1 do Daniel Rups sobre a história da Igreja de Cristo, tem um subtítulo, um vídeo somente para comentar como eram chamados, né, os primeiros cristãos. Eram chamados de irmãos de Jerusalém. Então, voltemos aqui para a leitura. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. Abre aspas. Se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-nos. Isso aqui vai culminar em discussões no Concílio de Jerusalém, já vimos.
Aí diz assim: surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão. E lá em Jerusalém eles foram ter com o líder da igreja de Jerusalém, o apóstolo Tiago. E isso vai ser contado mais à frente na Bíblia, esse encontro. Muito bem. Aí pulemos para o versículo 5. Então alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse. Aí Pedro vai falar e tal. Enfim, esse foi o concílio de Jerusalém. Agora ainda em Atos 15, mais à frente, no versículo 28 e 29. Vamos ver o que aconteceu. Diz assim: de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai bem. Ou seja, eles prescreveram ao final do concílio, né, eles prescreveram algumas recomendações, fizeram prescrições aos novos convertidos, aos cristãos helenizantes, helênicos, enfim, e a todos de maneira geral, aos judaizantes também, mas não prescreveram o que? A circuncisão. Prescreveram várias coisas, até a abstenção de certos alimentos, mas não prescreveram a circuncisão. Ok, Filipenses 3:3. Vamos lá para Filipenses. Já estamos terminando. Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Isso é ser circuncidado. Vou repetir. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Então, se você quer ser circuncidado da maneira como está prescrita a circuncisão neotestamentária, você precisa então prestar culto pelo Espírito de Deus e gloriar-se em Cristo Jesus e não confiar na carne. Isto é um sinal de que você está circuncidado conforme o Novo Testamento. Ok? O que mais? Para finalizar aqui rapidinho. Vamos ler ali Mateus 22:32. Mateus 22:32. Evangelho sinótico. Mateus 22:32. Diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Isso é Jesus falando, né? E isso enseja justamente a continuação da promessa abraâmica, da promessa feita a Isaac, a Jacó, a Abraão, como Jesus é Deus de vivos, como o próprio Deus Pai é Deus de vivos e não de mortos, então ele continuará a ser, a promessa continuará a existir nesse contexto, entendeu? De que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ou seja, através de Jesus Cristo. Gálatas 3:29, já vimos. Vamos passar agora para Salmo 130, versículo 5. Desprovidos de esperança. Né? Salmo 130, versículo 5. Desprovidos
de esperança. Salmo 130, versículo 5, diz assim: Eu espero, Yahvé, eu espero com toda a minha alma, esperando tua palavra. É isso? É isso aí. Então quer dizer, essa confiança nas promessas divinas, né? Então os gentios, eles não tinham essa esperança de salvação da maneira como tinham as pessoas que compunham o povo da promessa, ou seja, os judeus, os israelitas, os hebreus. Né? E aí então o Salmo 130, versículo 5 vai dizer como é que era esse sentimento de esperar e confiar nessas promessas de salvação, de vida além túmulo. Né? Ele vai dizer assim: eu espero, Yahvé, eu espero com toda a minha alma, esperando tua palavra. Depois, Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7 vai dizer assim. Jeremias 17, 7 vai dizer assim: Bendito o homem que se fia em Yahvé, cuja confiança é Yahvé. Então, mais uma vez, um versículo evidenciando a confiança que o povo tinha. E tinha essa confiança por acreditar nessa promessa feita a Abraão. Nessa promessa feita de uma vida, inclusive, além túmulo. Né? Depois, 1 Coríntios 9, 10. 1 Coríntios 9, 10. 1 Coríntios 9, 10. Vai dizer assim: Não é, sem dúvida, por causa de nós que ele assim fala? Sim, por causa de nós é que isso foi escrito, pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber a sua parte. Então, vai falar também dessa esperança, Paulo. Depois, Hebreus 6, 18. Hebreus 6, 18. Grande epístola aos Hebreus. Será que ela foi escrita por Paulo? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Hebreus 6, 18 diz assim, ó: a fim de que por 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, nos comuniquem encorajamento seguro a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. Né? E diz assim: a esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o Éon, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. O que mais? 1 Coríntios 8, 4. 1 Coríntios 8, 4. 1 Coríntios 8, 4. Vamos lá, 1 Coríntios 8, 4. Já estamos acabando. 1 Coríntios 8, 4 diz assim. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus a não ser o Deus único. Né? Então veja que o povo de Deus, do verdadeiro Deus, acreditava nesse Deus único, mas outros povos, os gentios, por exemplo, não acreditavam, acreditavam em outros deuses. E João 17,3, vamos logo para finalizar a última passagem, João 17,3, e a gente encerra o nosso vídeo. João 17,3, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Bom, isto foi comunicado, esta mensagem foi comunicada aos gentios
que estavam, aprendemos aqui na lição, sem esperança, eram chamados incircuncisos, eram alienados aos pactos das promessas, eram desprovidos de esperança, eram sem Deus no mundo, eram pessoas totalmente desamparadas, desencorajadas, desesperançadas, mal orientadas, mas uma circuncisão foi criada no Antigo Testamento, mas essa circuncisão era carnal, ela não abrangia a todos, ela tinha um raio de ação muito pequeno e apenas uma pequena fatia da população mundial, a saber, apenas os israelitas, estavam dentro dessas alianças, por conta dessa circuncisão limitada, por conta da própria lei que era limitada. Mas um dia Jesus Cristo veio e ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu essa lei e foi colocando elementos que foram substituindo outros elementos já caducos. E um desses elementos que nós comentamos aqui hoje foi a nova circuncisão, aquela que é feita no nosso espírito e que, quando vai mudando o nosso espírito, ela vai também fazendo com que novas consequências materiais na nossa vida, concretas na nossa vida, venham à existência. Então toda a nossa vida muda, todo o nosso ambiente muda por conta dessa circuncisão que é feita graças e por conta da graça que nos atinge, né, e graças ao sacrifício vicário de Jesus Cristo.